Olá, sejam todas bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos aprender a tecer esta pantufa de crochê. Ela é super prática, rápida e econômica. Vocês podem estar criando com sobras de fios ou fio de sua preferência. Aqui nesse modelinho eu estou utilizando o fio batik, que já tem esse efeito mesclado, mas também pode ser feito em cores únicas, como essa daqui, ó, que eu vou ensinar para vocês no tutorial. E esse modelinho é bem bacana, vocês podem estar reproduzindo para uso próprio, encomenda ou até mesmo para doações. Tem várias artesãs aí que estão criando peças para envio ao Rio Grande do Sul ou até mesmo próximo a quem está precisando aí na região de vocês. Nós vamos precisar de fio de lã ou fio acrílico. Para um par de botinhas, nós vamos utilizar em torno de 70 a 80 gramas de fio. Aqui eu estou com o Classic Pull na cor Off-White. Também vou utilizar um pouquinho do fio ternura. Então, 70 gramas no total, tá? Tanto para a parte do pé quanto aqui nas bordinhas. Agulha de crochê de 4,5 mm, fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria. Antes de iniciar o passo a passo, vim mostrar a base da nossa pantufa. Ela é feita a partir de um hexágono, então é um square de crochê com 6 pontas. Aqui está dobrado, mas abrindo. Então, olhem só, super normal em babadá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. E aí, tanto com o fio Classic Pull quanto com o fio batik, eu teci no total de 9 carreiras. Essas 9 carreiras foram suficientes para o tamanho do meu pé, que equivale ao número 35. E aí, para vocês conseguirem adaptar para o tamanho de vocês, eu vou deixar uma tabela de medidas com os tamanhos de cada pé e em centímetros para vocês terem uma noção quantas carreiras vocês vão tecendo e adaptando ao tamanho de vocês. Dobrando aqui novamente, é nessa parte de baixo que nós vamos medir. Então, 9 carreiras, deu por volta de 24 centímetros, para um tamanho 35 em centímetros, a base do pé dá por volta de 23 centímetros e meio. E aí, vocês adaptam em centímetros para o tamanho de vocês, tecendo a quantidade de carreiras necessárias. Lembrando que conforme vocês forem utilizando a peça, já que vai ter uma meia ali por baixo, às vezes uma calça que seja um pouco mais grossa, a pantufa ela tende a lacear, vai ceder um pouco também. Dando início ao nosso hexágono, aqui eu vou formar um anel mágico ou elo mágico. E aí, prendendo o elo mágico aqui, ó, com ponto baixíssimo, vou subir um total de 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da nossa carreira. E por todo o hexágono, nós vamos trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos. Essas 3 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto, e aí eu teci mais 2 pontos altos na sequência. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou repetir por mais 5 vezes um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu formei o segundo bloquinho de 3 pontos com uma correntinha de espaço. Vou agora para o meu terceiro bloco de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Novamente, bloquinho 3 pontos altos com uma correntinha de separação, e esse é o quarto. Quinto bloquinho, 3 pontos altos juntos, seguidos de uma correntinha de separação. E agora, fechando o meu último bloquinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Finalizando a sequência, foram por 6 vezes bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, eu puxo bem esse fio para fechar o anel mágico. E aí, eu ajusto aqui, ó, os bloquinhos. Vamos verificar se tem a quantidade certa. Para finalizar agora a primeira carreira, vou vir bem em cima ali das 3 correntinhas iniciais. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, bem aqui, ó, em cima, tá? Aquelas 3 correntinhas em cima da terceira correntinha ali, certo? Ó, fecho com um ponto baixíssimo. E essa aqui é a primeira carreira finalizada. Na segunda carreira, nós vamos trabalhar dentro desses espaços aqui, ó, das correntinhas, entre os bloquinhos, né? De um bloquinho a outro, com leques. No total, vão ser 6 leques. Os leques são compostos por 3 pontos altos, separados de uma correntinha e mais 3 pontos altos dentro da mesma base ali, do mesmo espaço.
Para começar a segunda carreira, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Vejam que bem em cima aqui, ó, tem aquele espaço. Nós vamos finalizar a carreira aqui. Já pulo aqui, ó, para o próximo espaço. Vou tecer o primeiro leque, que é 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. E olhem só, aqui formou então o primeiro leque. Vou dar a laçada, pulo aqui, ó, para o próximo espacinho, novamente crio um leque. 3 pontos altos, seguidos de uma correntinha e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui nós já temos 2 leques. Pulando aqui, ó, para o terceiro espaço, e avisando a vocês que eu vou sempre trabalhar a partir da segunda carreira com uma correntinha de espaço somente dentro do leque, certo? Entre os intervalinhos aqui de um leque ao outro, eu não vou trabalhar correntinhas, para que fique um pouquinho mais fechado esses intervalinhos, já que é uma pantufa para deixar os pés aquecidos, então quanto mais fechadinho nós deixarmos os pontos, melhor. Então, aqui novamente, vindo para o próximo espaço, vou trabalhar um leque. 3 pontos altos, com uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. E aí, para pular ali para o próximo espaço, eu não vou dar a correntinha de separação, só vou fazer ali, ó, a laçada e já pulo para o próximo espaço. E aqui nós estamos já, ó, no penúltimo intervalinho, aqui é o penúltimo leque. Então, eu sigo tecendo aqui os 3 pontos, com uma correntinha e mais 3 pontos. E aí, nós vamos chegar aqui naquele intervalinho que eu falei onde nós íamos finalizar a carreira, certo? Então, olhem só, tá bem aqui, ó. Nós fizemos já 5 leques e falta o sexto, que vai ser dentro desse espaço. Aqui está as 3 correntinhas, tá? E aqui o intervalinho que nós vamos fechar com o último leque. E aí, para finalizar aqui é bem simples, ó, eu já venho aqui dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos, com uma corrente de espaço, e aí agora, ao invés de eu trabalhar 3 pontos altos, eu vou trabalhar somente 2, porque aquelas 3 correntinhas já equivale ao último ponto da sequência que nós precisamos para finalizar aqui o nosso leque, tá? Então, ó, os 2 pontos aqui seria o terceiro. Então, bem em cima da terceira correntinha, fecho novamente com ponto baixíssimo. E assim ficou, ó, a nossa segunda carreira. Aqui está o leque, leque novamente, aqui tem mais um leque, outro leque e assim por diante. Foram 6 leques no total. E agora nós vamos iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente da segunda, onde nós temos o leque, nós vamos trabalhar leque sobre leque, e aqui onde tem esses intervalinhos, ó, entre um leque e o outro, somente 3 pontos altos dentro desse espaço. Iniciando com 3 correntinhas, e aí eu já venho, ó, dentro desse primeiro espacinho aqui, entre um leque e o outro, e vou fazer o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. As correntinhas, então, já conta como um ponto, e agora faltam, então, mais 2 pontos para fechar o bloquinho. E aqui, ó, fechamos o primeiro bloquinho. Agora, vou dar somente a laçada, pulo lá para dentro, ó, do leque, e vou trabalhar leque sobre leque. Aqui, então, terminei o leque, tem um espacinho. Aqui, nesse espacinho antes do leque, só trabalha-se 3 pontos altos. Terminei aqui meu bloquinho de 3 pontos. Novamente, aqui temos um leque, e aí eu vou trabalhar leque sobre leque. E assim, na terceira carreira, nós vamos seguir essa sequência. No intervalo, 3 pontos altos juntos, e dentro daquela correntinha em cima do leque, vamos trabalhar leque sobre leque.
E agora, chegando no último intervalinho, antes do último leque, novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. E agora, finalizando aqui, ó, o último leque da sequência. Ó, tá bem aqui o espacinho. E aqui está o bloquinho que nós iniciamos, ali, ó, está aquelas 3 correntinhas. E aí, eu vou bem em cima lá das 3 correntinhas e fecho lá em cima com um ponto baixíssimo. Terceira carreira finalizada. E agora, a partir da quarta carreira, nós vamos meio que trabalhar uma sequência, onde tem os intervalinhos sempre 3 pontos altos, e aonde nós temos o leque, vai trabalhando leque sobre leque. Conforme for aumentando as carreiras, esses espacinhos entre um leque e o outro vão aumentar também. Por exemplo, agora aqui na quarta carreira, ó, nós temos 2 intervalinhos entre um leque e o outro. Aí na próxima carreira vão ser 3 intervalinhos, na outra 4 intervalinhos e vai sempre aumentando. Vamos tecer juntos a quarta carreira. Iniciei aqui com 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Já dentro aqui, ó, desse espacinho, eu vou trabalhar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E agora, eu vou pular ali, ó, já pro próximo espacinho, novamente 3 pontos altos somente. Na sequência, nós temos aqui um leque, olhem só. Daí, bem ali dentro da correntinha, eu vou trabalhar leque sobre leque. E aí, vocês vão seguindo essa sequência. Aqui, nesta carreira, nós temos 2 intervalos de 3 pontos altos juntos, né, dentro do mesmo espaço, antes de se formar um novo leque. Olhem só. Então, aqui, novamente, somente 3 pontos. Finalizo, pulo para o próximo espaço, 3 pontos. Na sequência, temos um leque. E assim consequentemente, a cada 2 espaços, trabalha-se um leque nesta carreira.
Finalizando a nossa quarta carreira, aqui tá aqueles 3 pontos altos iniciais, fecho em cima das 3 correntinhas ali, ó, com ponto baixíssimo. E aqui está a nossa quarta carreira. E assim nós vamos seguir da quinta carreira em diante, até o tamanho que seja o ideal aí para o tamanho do pé de vocês, tá? Então, só mostrando aqui mais ou menos, olha só. Deixa eu ver se eu consigo, nesse tamanho aqui, já meio que deixar, olha só. Uma mini botinha, né? Parece uma botinha infantil. E aqui, então, com 5 carreiras, ele está desse tamanho. E aí, vocês vão tecendo a quantidade de carreiras necessárias para o tamanho de vocês. E agora, nós vamos unir a lateral, então, pegando aqui, ó, desta ponta, vamos passar aqui, ó, por toda a parte de trás, como se fosse o calcanhar e a parte de baixo do pé. Então, eu vou vir bem aqui, ó, nas duas laterais, onde tem o leque nas duas pontas, vou passar bem naquela correntinha de separação de um leque ao outro, vou prender bem o fio, e aí vou começar a costurar aqui. Para costurar é bem simples. Eu gosto sempre de pegar aqui, ó, das duas correntinhas de um lado, ó, essas duas laçadinhas que nós temos aqui, ó, de ambos os lados, eu gosto sempre de pegar a laçada de fora a fora, tá? Então, ao invés de nós costurarmos as duas laçadas das duas correntinhas de um lado ao outro, eu pego só uma laçada de fora lá do outro lado de fora também. E aí, vou passando a costura. Eu acho que fica com um acabamento mais bonito, fica uma costura mais bonitinha, tá? E também sempre procurando alinhar, ó, aqueles bloquinhos de 3 pontos altos de um lado ao outro para que não fique a costura torta. E aí, vamos passando o fio. Eu deixei uma quantidade bem razoável de fio, então pode ser que conforme nós formos costurando, ele embole um pouquinho, mas nada que a gente vá arrumando. E aí, eu só vou passando aqui, ó, entre uma correntinha e a outra, sempre de fora a fora. Essa sobra de fio que tem aqui embaixo, eu vou aproveitar para costurar como se fosse aqui onde vai ficar os nossos dedos, certo? Então, eu vou aproveitar o fio que está aqui, ó, com agulha de crochê. Eu vou puxar o fio aqui, ó, fazendo uma correntinha. E aí, agora eu vou começar a trabalhar por 2 carreiras com pontos baixos e diminuições. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ele ficou levemente fechado e nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, na sequência, eu vou trabalhar 2 pontos baixos normalmente. E aí, os próximos 2 pontos, nós vamos iniciar como se fosse um ponto baixo, mas não finaliza. Aí, novamente, você pula para o próximo espacinho, inicia um ponto baixo, fiquei com 3 laçadas. E agora, eu puxo as 3 de uma vez. Aqui, eu já fiz uma diminuição. Mais uma vez, trabalho um ponto baixo normalmente, mais um ponto baixo normalmente. Agora, nos próximos 2 pontos, eu inicio como se fosse um ponto baixo. Mais uma vez, inicio. E aí, para finalizar, ó, tem as 3 laçadas, puxo todas. E aí, então, vocês vão seguir aqui, ó, essa sequência sempre, tá? 2 pontos baixos normalmente. E aí, os próximos 2 pontos, vocês vão trabalhar uma diminuição até o final da carreira. Chegando ao final da primeira carreira, olha, já deu uma leve fechada. Aqui tem mais um pontinho, deixa eu verificar, ó. Já dá pra fechar aqui com ponto baixíssimo. Novamente subo uma correntinha, vou trabalhar mais uma carreira com a mesma sequência. Começo aqui trabalhando um ponto baixo normalmente, pulo pro próximo um ponto baixo normalmente, e aí trabalho com uma diminuição. Então, essa segunda carreira repete a primeira, sempre 2 pontos baixos normalmente e 2 pontos baixos com diminuições.
Finalizei as duas carreiras, agora eu vou puxar um pouco o fio, ó, vou cortar deixando uma sobra, porque com a ajuda da agulha de tapeçaria nós vamos fechar o que sobrou ali desse espaço aqui embaixo. Para fazer essa costura eu prefiro virar ao contrário a pantufa, e aí nós vamos costurar de dentro para fora, tá? Olha só, então agora com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos costurar ali o que está faltando. Vou deixar bem alinhadinho aqui, ó, os dois lados, ponta com ponta, e aí pego ali, ó, correntinha do lado, correntinha do outro, e vou fechando essa lateral aqui também. E agora, para fechar, nós vamos trabalhar a barra aqui da nossa pantufa. Eu escolhi o fio ternura. O fio ternura, ele é um pouquinho difícil de se trabalhar, principalmente para quem não tem muita prática no crochê, por ele ser um fio fofinho. Às vezes a gente não consegue definir bem ali onde está as correntinhas para ir se trabalhando. Mas basicamente aqui, ó, trabalhando em pontos altos, subi duas correntinhas que equivale ao primeiro ponto, e aí eu vou preencher essa primeira carreira aqui com o fio ternura, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior, do qual eu estava tecendo com o fio Classic Pull. Então, só mostrando para vocês aqui, ó, não tem muito segredo, independente do fio que vocês escolherem, é só trabalhando essa primeira lateral da barra em pontos altos. E aí, na segunda carreira, nós vamos começar a trabalhar o detalhe da barra, que é trabalhando um ponto pegando a laçada pela frente e um ponto alto a laçada pela parte de trás. Vou seguir aqui trabalhando essa primeira carreira em pontos altos e aí eu retorno para nós trabalharmos a segunda carreira juntos. Finalizando essa carreira aqui somente em pontos altos, ó, bem aqui, ó, fecho com ponto baixíssimo. E aí, vamos começar a nossa segunda carreira. Então, para fazer esse efeitinho aqui, ó, eu subo de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. E aí, eu verifico onde está o primeiro ponto aqui, ó, da sequência da carreira anterior e pego a laçada por aqui, puxo e faço um ponto alto. Agora, eu vou pegar aqui, ó, pela parte de trás, passando na frente e atrás novamente, puxo e faço ponto alto. Agora, repito, ó, pegando como se fosse aqui pela parte da frente, finalizo, e agora como se fosse, ó, lá pela parte de trás, novamente. E olha só, já começou a formar aqui o nosso detalhe da barra. Então, daí a segunda carreira vai ser sempre essa sequência, pegando uma laçada aqui pela parte da frente e outra lá pela parte de trás. Finalizando a segunda carreira da nossa barra juntos. Olha só, já tá ficando bem o efeitinho ali. Fecho com ponto baixíssimo. Nesta carreira, novamente, repito, né? Então, onde nós estávamos pegando a laçada ali pela frente, continua pegando pela frente. E onde era a laçada lá pela parte de trás, também vai pegando pela parte de trás. E aqui eu vou trabalhar um total de 3 carreiras aproximadamente, fazendo esse efeito. Terminando essa carreira aqui, eu volto com vocês para nós fazermos a finalização em pontos baixos.
E agora, para encerrar, vou fazer aqui a última carreira em pontos baixos. Subo uma correntinha, vejo aqui mais ou menos onde está o ponto alto, a correntinha em cima do ponto ali. Como eu falei, o fio ternulho é um pouquinho difícil de encontrar as correntinhas, mas olha só vocês irem meio que se baseando nos pontos da carreira anterior e aí vai localizando ali, ó, as correntinhas acima dela. E aí nós vamos preencher aqui então essa última carreira em ponto baixo. Chegamos ao fim de mais um tutorial, eu espero que vocês tenham gostado da ideia desta pantufinha, que vocês consigam reproduzir várias, que aqui são vários pezinhos. Não deixe de me marcar nas redes sociais e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar as novidades. Um beijo e até a próxima videoaula.